Falando em mediocridade, eu queria trazer um vídeo aqui que eu acho perfeito para mostrar a tosquice misturada com mau caratismo e a mentira, essencialmente, deste rapaz aí, o deputado Padre João que não do é padre. PT de onde que ele é? Minas Gerais? Minas Gerais. Para encaminhar a favor, Padre João. Presidente, primeiro quero informar ao colega deputado que no almoço de hoje meu cardápio foi, que eu alimentei, foi arroz. E o agro não produz arroz. Arroz orgânico, orgânico. Não. Olha, e é o MST que produz, lá no assentamento do Vamos respeitar a Marcão. palavra No meu prato, presidente, de alface, o agro não produz alface. Nem feijão, nem mandioca. Nem mandioca. Então, ele disse que nós estamos aqui porque o almoço de hoje foi graças ao agro. Mais de 70% tem itens que chegam a 80% é agricultura familiar, são os assentamentos de reforma agrária que produz. Então é só para informar aqui. A violência no campo, quem que de fato está armado no campo, até com fuzil, quem está armado no campo? Então é importante a gente ter também esta informação. Porque do que nós sabemos, assentados de reforma agrária tem a foice, para fazer o roçado, enxada, trabalho manual, um facão para lá cortar a capineira. Então é muito importante a gente também ter essa informação e mostrar quem que está promovendo a violência. Quem mais que está matando. Não bastasse matar com agrotóxicos, e aí é importante referir a quem está na cidade, povo da cidade, que está sendo envenenado com tanto agrotóxico. O governo anterior foram mais de 2.000 agrotóxicos. Então, quem está matando com arma e com agrotóxicos é importante. E, sobretudo, com armamento. Né? Então, essa informação, senhor presidente, ela é muito importante para o povo brasileiro. Então, acho que a gente pode ver aí o nível de mentira com o qual os deputados petistas costumam trabalhar, né? Só que qual que é o ponto que eu acho mais legal disso? Não, isso é retardo mental. Isso não é mentira. Não, esse é o discurso da esquerda, é o contrário. É o retardo mental, Paulo? Da esquerda. Mas eu vejo método em tudo desses caras. E eu vou falar por quê. Não, mas esse cara é muito burro. Esse cara é muito burro. Mas o discurso da esquerda é Mas peraí. Deixa eu passar a bola. Se cair de 4, ele fica. Se cair de 4, ele fica. Ele relincha também. Mas isso não tem salvação para esse cara. Mas eu entendo isso como uma forma até da esquerda promover. Quando eles estão com medo, eles atacam. É interessante isso, porque essa CPI, essa investigação parlamentar, que tem lá o Ricardo Salles, tem o Coronel Zucco, o pessoal, se fizer um trabalho sério, mas tá tão fácil pegar os terroristas, tá tão fácil achar quem financiou o terrorismo no Brasil durante todos esses anos, e daí a gente fala no que é desinformação de verdade, né? Eu tava vendo um vídeo esses dias do Olavo de Carvalho, muito legal, que ele fala, quando a gente fala em desinformação é uma coisa que vem da União Soviética, ela é uma coisa estruturada, ela não é só você mentir, só você falar uma besteira, só você falar uma bobagem. Tem método, tem uma construção toda que vem do desinformante, que tem uma finalidade específica. Isso que esse cara faz é proliferado de várias maneiras diferentes por universidade, por grupo de estudo de mestrandos e doutorandos, por todas as universidades federais do Brasil. Você sabe de onde vem o mito do orgânico, não? E eu sou super favorável. Rio Grande do Sul, né? Eu lembro que a primeira reportagem disso foi da CNN sobre uma cooperativa no Rio Grande do Sul, quando eu fui atrás dessa informação. Esse negócio do arroz orgânico é realmente uma mentira, o Lula tornou famoso, etc. A produção orgânica do arroz lá do MST dá para 10 horas do consumo brasileiro, né? E custa 5 vezes ou 4 vezes o preço do arroz comum. Para rico. Então, assim, é absolutamente desprezível. Se pegar o consumo brasileiro do ano inteiro e a produção inteira desse arroz orgânico picareta aí do MST. Agora, o mito do alimento orgânico, você está falando de desinformação soviética, o mito do alimento orgânico foi promovido pela União Soviética como uma forma de encarecer a comida no Ocidente.
Você está falando de desinformação? Perfeito. É exatamente isso que é que nem o desinformação. combate aos transgênicos. Exato. Transgênicos, na época aquecimento global e depois se transformou em mudança climática, uma coisa mais comprovada. Os russos até hoje continuam financiando ONG que promove a ideia de mudança climática. Eles são financiadores, só que nos Estados Unidos é objeto de audiência de ONGs climáticas que são financiadas pelos russos como forma de encarecer o combustível no Ocidente. E guerra, o que é guerra? Guerra é sempre comida, combustível e ferro, e aço, né? No caso. Toda vez, faz parte do conceito de guerra há bastante tempo que você mine a capacidade de produção alimentar, de produção energética e, claro, fecha os acessos a minério de ferro para que não consigam produzir armamento. E os soviéticos foram muito hábeis, e os chineses também, em promover essa ideia dos orgânicos. E, veja, Marco, eu sou um cara super pró-alimentação saudável. Eu estou até agora fazendo regime alimentar de Grace, o caramba. Você toma bomba, né, melhorar. Paulo? Eu Fala a sou verdade, você é favorável. igual o Marco Antônio, você toma bomba também. Não, claro que tomo, claro, pô. Ah lá. Um homem que não toma testosterona. Aqui no Brasil tá Um homem que proibido. não toma testosterona em 2023, pô, tá atrasado no tempo. Eu Mas sou não é isso. raiz. Eu sou raiz também. Não, tem que tomar. Tem que vá num bom médico, Dr. Carlos Henrique. Cai passa contato. cabelo, cai cabelo. Você tem muito cabelo. É bom que dá uma arrumada nesse teu cabelo. É isso. Esse seu cabelo precisa cair. Mas, Adriles, Exato. o Adriles picota o raciocínio do Paulo no meio. Não, de todo mundo. Ele fala é uma do cabelo, bagunça daí isso ele fala do aqui. negócio. É uma bagunça. Tá falando de desinformação. Eu Isso, tava falando de vamos lá. desinformação. Vai contar de onde vem a Mas história. você Não estava falando, na significa que não verdade, haja mérito. da guerra, né? Isso. Da guerra, que era a alimentação, o que mais? Não, a pauta soviética, ele estava concluindo isso. Isso. Não significa que não haja mérito. Né? Acho que as pessoas devem muito se alimentar de forma mais saudável, etc, etc. Mas eu estou dizendo que a origem da forma como isso se espalhou no Ocidente foi uma forma de encarecer a comida no Ocidente. E é por isso que nego paga 2 vezes o preço numa banana orgânica do que numa banana normal, que se você levar para um laboratório são absolutamente idênticas. Mas tem um livro sobre... Tá até comigo na bancada do Bradock, agradeço a Deus pelos agrotóxicos e tudo mais. Mas, enfim, você estava falando de desinformação, eu achei que valia a pena trazer esse mito dos orgânicos. E é perfeito, porque isso fica incutido no nosso córtex frontal ou cerebelo, sei lá onde fica isso, mas em algum lugar da nossa mente fica. Quando você vai ver, até a maneira como a gente usa as palavras, né? Agrotóxicos, né? Defensivos agrícolas. Olha a diferença semântica com relação à utilização das palavras. E outra, até no nosso subconsciente, a gente fica pensando, pô, se a orgânica é mais natural. Eu já tive várias conversas com o Leandro Narlock sobre isso, inclusive, onde você tem, cara, o alimento orgânico, ele está mais sujeito à praga, à infestação, a uma série de problemas. A única diferença para o alimento transgênico é que ele é mais resistente. Agora, a gente consome, banana transgênica desde que você nasceu, Geisene. Desde que você nasceu, Adriles. É bananão. A banana maçã. Isso daí ajudou a colocar comida na mesa de todo mundo. No mundo. Se não fossem os transgênicos, a gente estava ferrado no mundo inteiro. Quer dizer, é uma coisa de um cara muito burro falar isso e não tem nada de combate a alimentos que não são saudáveis. Isso não tem nada a ver. A obesidade no Brasil e o problema oriundo dos fast foods, essas porcarias, elas têm a ver com o hábito não saudável do brasileiro, que não vem de comer banana não, bebê. Não vem de comer alface. Não é a banana transgênica. O obeso não fica obeso comendo banana. É Big Mac. A dieta da Thaís Carla não é com banana transgênica. Não é do banana, não. Ô Marco, você aí que é o nosso modelo do programa, fala aí, você come alimentos não orgânicos? A gente quer saber isso. Ele toma injeção de testosterona. Eu não como... É a saúde dele. Olha só, testosterona pura não resolve não, tu não fica com físico. Te dou bomba pra 2 anos, tu não vai ficar com físico. É só malhar, ué. Não, tem que comer bem. Só malhar. Ô Paulo, o Adriles foi removido da academia porque ele tava de bermuda de sarja. O cara usa bermuda de sarja e camisa. Pra ir malhar. Pra ir malhar. Então ele não tem. Foi malhar de Smart mocassim. Fit me expulsou. Não tem, o cara não tem moral pra falar. Mas o ponto que Você, olha pra lente da verdade, como dizia o Clodovil. Vamos lá. Você come alimentos não orgânicos, Marco Antônio?
todos os alimentos que eu como, na verdade, eu nunca parei para comprar comida orgânica. Eu sempre, tudo que eu como é bem transgênico e popular. Toma 18 Negrones, no dia seguinte toma 3 injeções de testosterona e fica bem. Mas Não sabe, é verdade. Sabe o que é interessante de toda essa pauta? Só pra gente voltar rapidinho, senão o Adriles vai ficar aqui o tempo Eu todo não. acusando o Marco Antônio, porque o Adriles ele tem inveja. Não sei se você sabe, Paulo, mas o Adriles ele tem inveja do shape do Marco Antônio e da Mas eu também carreira. tenho inveja do shape do Marco Antônio. Todo mundo tem inveja. Mas o Marco, além disso, ele tem aquela inveja chata, que é o cara que fica no pé do outro, assim, cutucando. Ele não tem a inveja da admiração e da carreira amorosa do Marco Antônio, ele tem inveja. Eu quero que ele não tenha. Mas sabe o que é interessante? É que essa pauta é muito... Primeiro que, assim, o Brasil é o país que mais consome arroz depois do continente asiático. Então, vocês já tirem por aí, né, a quantidade de arroz que a gente consome. Eu já disse isso aqui, vou repetir. A quantidade de arroz produzida por essa agricultura familiar não dá conta de sustentar a zona leste de São Paulo. Veja, não é nem o estado de São Paulo inteiro, é a zona leste de São Paulo. Ela não dá conta de sustentar aquela região ali, porque é uma quantidade muito ínfima perto da produção do nosso agro dentro do nosso país. Então, falar mal do agro... primeiro que não é inocentemente, a gente sabe que isso é uma tática, né? A gente sabe que isso é uma técnica, tem uma agenda por trás. Então a gente sabe que o cara quer falar mal para demonizar o agro, para colocar que o agro é fascista. A pauta da esquerda é que o agro é fascista. Junto com essa pauta, eles acham que o Movimento Sem Terra não é um movimento terrorista, que é um movimento justo pela justiça social, pelo uso social da terra. Então, veja, tá tudo ali trabalhando concomitantemente. Além disso, a gente precisa colocar aqui um fator global. Nós ainda somos acusados de teoria da conspiração quando falamos a respeito da Agenda 2030. E a Agenda 2030 é muito clara no que diz respeito a impor à sociedade novos hábitos alimentares. Comer gafanhoto, comer formiga, comer todo tipo de inseto. E isso tem uma ação diretamente no homem do Ocidente. Esse cara, ele vai ficar um sojado. Esse cara vai ter problema. Por que a gente brinca tanto com a testosterona? A testosterona ela é importante porque você forja bons homens. A masculinidade, ela é um negócio que ela é forjado e ela precisa ali, ó, ser empurrada. Ela é como um músculo. Você precisa ir para academia todos os dias para forjar aquele projeto. Quando eu coloco na cabeça do cara que é errado ser ocidental, que é errado ser homem, que é errado comer carne, que ele tem que comer o arroz orgânico, porque senão vai acontecer um problema na dieta alimentar dele muito séria, eu começo a enfraquecer todo o Ocidente. Então isso é muito bem pensado. Esse cara que não é padre, porque a Santa Igreja Católica sequer permite que um sacerdote seja candidato político, seja político, portanto, né, não é padre, esse cara sabe muito bem disso. Ele sabe, isso é pensado, isso é calculado, é uma estratégia calculada para incutir na cabeça das pessoas, aí sim por meio da cultura, por isso que a cultura ela é vital para o cenário político. A direita ainda não entendeu isso. Uma parte muito ínfima da direita entendeu que a cultura ela é vital para o processo político. E aí é por isso que ele tem todo esse discurso, porque eu preciso chegar lá na periferia, lá na Zona Leste, que olha, o arroz que eu tô comendo aqui não é do agro. O agro ele é fascista, o arroz que eu tô comendo é do MST, é o arroz orgânico. Então é tudo muito bem calculado, tudo muito bem pensado e o interesse não é um interesse só nacional, é um interesse mundial, porque tem sim uma agenda muito clara de dominação do Ocidente a nível mundial. Eu queria aproveitar, meus queridos, a gente consumiu bastante o dia hoje com pautas. Eu não a gente falei não ainda, conseguiu. você sabe, né? Putz, eu sabia que você ia falar isso. Não quero me enganar, não. Não, mas só deixa eu falar um negócio, Adriles. No caminho desse lixo conteudístico que a gente vê hoje, o Brasil ainda não incorporou, mas eu sinto que vai começar a incorporar, Paulão. A pauta dos insetos também são proteínas. Exato. Porque isso, vira moda primeiro na Inglaterra, aí depois começa nos Estados Unidos e começa em show matinal. Show matinal. Eles chamam um ator famoso, dão um inseto pro ator. Pra ficar cool, pra ficar legal.
E daí o ator come e fala, nossa, eu não sabia que era tão gostoso comer barata. E daí eles começam a tentar normalizar uma coisa absurda, que é típica de China. E por que na China o cara come inseto? Eu já comi inseto na China. Vale lembrar que junto com tudo isso a gente tem a agenda vegana. Essas pessoas geralmente defendem aborto, mas você não pode comer o bacon. Você não pode comer um pedaço de bife. Eu adoro o Paulo Figueiredo falou que esse padre é burro, é retardado mental. Eu acho que não. Eu acho que é um método. A disseminação da desinformação articulada, reverberada, projetada e de maneira em massa, em comunicação em massa, e ele conta o quê? Conta com a Rede Globo. Assim como a Sâmia Bonfim, que está tergiversando da questão do MST, que é o movimento terrorista, e fica falando de acusações ao Ricardo Salles ou ao relator da CPI, eles sabem, eles contam com a grande mídia que vai reverberar algum tipo de demonização do agronegócio, que alimenta quase 2 bilhões de pessoas e que alimenta, sobretudo, com carne bovina, com carne, com testosterona, que forja, como bem disse a Geisiane, a masculinidade, que forja homens fortes, que podem enfrentar as vicissitudes do destino, ou seja, através da testosterona, através da proteína animal. Ou seja, tudo isso tem método. Método quer seja de demonizar o agronegócio, demonizar o consumo da carne bovina, fazer uma apologia a uma agricultura familiar que não alimenta nem 5% da população. O cara falou de arroz, a produção de arroz orgânico do MST, eu li lá, era 0,001% da produtividade nacional. Você cria a produtividade do alimento orgânico que custa 5 vezes mais para a população. Você cria o mito dos defensivos agrícolas, que combatem pestes, que combatem germes, que aumentam o tamanho dos alimentos, que alimentam mais uma população cada vez mais crescente no Brasil e no mundo inteiro. Ou seja, você escamoteia o fato de que no Brasil, o Bolsonaro, na gestão passada dos 4 últimos anos, assentaram 400 mil famílias, que não há necessidade de uma revolução, uma insurreição no campo do MST, que o MST é um braço armado do PT e do governo que está dentro do PT. Ou seja, tudo isso, se você tem uma mídia anuente, se você tem gente do judiciário que faz apoio ao MST, se você tem políticos acovardados, se você tem pessoas que não têm informação clara, se você tem essa palavra bacana, interessante que a gente criou agora, esse arcabouço de comunicação de massa, que vai bombardear a cabeça dessas novas gerações, que não sabem que Lula era corrupto, que o MST é terrorista, que o Guilherme Boulos fez a sua carreira invadindo e depredando propriedade privada. Você cria uma nova narrativa. Toda essa nova narrativa não é só burra, não é só retardamento mental. A pessoa que não tem informação suficiente, a pessoa que é uma tábula rasa, ainda mais um jovem estudante que está numa escola em que se ensina que o MST é um movimento legítimo, que invadir propriedade privada de fazendeiros nefastos é um movimento social legítimo. Isso tudo cai na cabeça das pessoas, essas pessoas elegem governos de esquerdas e aí fica tudo bem para eles. Ou seja, a mentira vence quando ela é articulada em maneira de comunicação de massa, unindo o judiciário, grande mídia e política. É só isso. A gente vai passar por uma pauta urgente e acelerar para terminar, porque eu sei que o Paulo Figueiredo tem muitos compromissos, né? Mas a gente sempre ultrapassa um pouquinho o horário aqui, a gente é meio rebelde. Eu só queria, Marco, para as pessoas não acharem que a gente estava falando de teoria da conspiração, só recomendar às pessoas, eu vou até botar no meu Locals, tá? O artigo publicado, tá lá no dia 9 de fevereiro de 2022, no site do Fórum Econômico Mundial, como parte da agenda de Davos, o artigo intitulado 5 razões pelas quais comer insetos pode reduzir a mudança climática. Olha aí. Que lindo. O peito do boi tá acabando os bullet points. Nosso consumo de proteína animal é a fonte de gases de efeito estufa e mudanças climáticas. Ou seja, você é culpado. Essa porra dessa picanha que você fica comendo aí, picando o milho. Os insetos são uma fonte de proteína negligenciada e uma forma de combater as mudanças climáticas. E o consumo de insetos pode compensar as mudanças climáticas de várias maneiras. E aí o artigo passa assim, tem vários pontos. E esses 3 pontos que eu citei, ainda acrescento, os insetos fazem parte de um ciclo ecológico virtuoso. Você pode começar pequeno e ir subindo. E tem várias outras matérias aqui nos Estados Unidos. Eu peguei uma aqui aleatória da NBC, que é uma das maiores redes aqui dos Estados Unidos, dizendo assim, como empresários estão persuadindo os americanos a comer proteínas de insetos.
E vai aqui um empresário, o chefe Joseph Yun, claro que essa porra tem que vir dos chineses, dizendo o seguinte, é importante para nós apenas demonstrar a ampla variedade como você pode realmente utilizar os insetos. Então, se você quiser escondê-los e fazer uma comida assada, uma torta com eles, se quiser tornar os insetos doces ou salgados, só para mostrar que não há limitações para cozinhar com insetos comestíveis. E agora eu vou fazer um paralelo sobre a minha filha de 8 anos essa semana, que estava me falando como era nojento umas amigas dela, que eu vi na loja de doce, que comem uma porra de um pirulito, que é um pirulito de grilo. Então, e o cara ainda fala que o grilo é o gateway bug, é o inseto da porta de entrada. As pessoas começam comendo um grilinho. Barata, entendeu? Torta de barata. É só ali, porra, é um grilinho, Torta de come um barata. grilinho aqui. Então, quando você... A picanha do Lula é uma picanha de grilo. É a picanha desse pessoal que odeia o agro e quer destruir o agro. E tem uma razão para isso. Porque o agro representa o estilo de vida do campo que é radicalmente oposto à esquerda. Hoje existe uma divisão nas sociedades mundiais muito forte no Brasil e muito forte nos Estados Unidos entre a forma como essa elite urbana, revoltadinha, comedora de cupcake e sushi, pensa de forma diferente do homem do campo. Então, eles têm horror a esse homem do campo. Sim. Então, a picanha do Lula vai ser a picanha de grilo das pessoas que odeiam o agro. Eu só queria dizer que não é teoria da conspiração. O Lula e o Flávio Dino, com essa pança que eles têm, não estão comendo grilo, Exato. não. A questão é Mas essa. é sempre assim. Eles fazem o sempre assim. discurso do Grilo grilo pra pra todo mundo, pros incautos, mas no final das contas, quem tá comendo a picanha é o Flávio Dino. Como bem disse o Lula, tem gente que tá comendo demais, deixando os outros passar fome. É o Flávio Dino. Um belo de um ribeye. O Dino comeu a comida inteira do Maranhão, que é um dos estados mais pobres do país. Tá tudo na pança dele, a picanha do Maranhão. E assim, é grilo, não. Pô, a melhor carne que tem é a picanha. é que nem a Aqui nos Estados foto. Unidos- Cara, você vê a foto de ditadores viajando Todos pelo gordos. mundo. Não,